Fala galera, olha só concurseiro, é o seguinte, a gente gravou aqui um curso de questões comentadas, né, da Lei Complementar 840, especialmente para o concurso da SEDEST, né, para todos os cargos, mas vai valer para outros concursos também. Então essa aula aqui, ela é demonstrativa, ela na verdade já é para mostrar um pouco do nosso trabalho para você, é para contribuir também com a sua preparação. A gente escolheu um pouco mais aqui de 10 questões para poder comentar com vocês de assuntos que a gente acha que são relevantes para essa prova, né? E aí, se você gostou, comenta, né, nas redes sociais, aí nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, né? Se inscreva nas nossas redes sociais, lá adicione todas as redes e faça o cadastro em nossa plataforma, tá? Eu sou o professor Vinícius, sou servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Faço parte aí da equipe de professores da Integral, Vestibulares e Concursos, né? É uma proposta nova, estamos aqui iniciando em 2019 com essa proposta de atuar tanto com concursos e com vestibulares, né? Em especial PAS-UNB, né? No caso de vestibulares, né? E aí oferecendo cursos online, né? Com um preço mais acessível. Então a ideia, pessoal, hoje é comentar com vocês questões que a gente acha que são importantes, relevantes para que você leve para a prova, para a sua prova do concurso da SEDEST e que você tenha sucesso, né, nesta caminhada. Então conte conosco e vamos lá, sem mais delongas, a gente avança para poder, né, já observar, né, as primeiras questões. Então, a primeira questão que eu separei aqui para vocês é uma questão da Secretaria de Educação, tá? Eu acho, se eu não estiver enganado, 2017, eu não coloquei ali, mas acho que é 2017, né? Que aí trata, né? Acerca dos agentes públicos, julgue o item acerca, né? A seguir à luz da Constituição Federal e da Lei Complementar 840. Pessoal, a Lei 840... ela cai na prova de vocês e normalmente, às vezes alguma coisinha dela pode ser que tenha ali um respaldo, né? Ou tenha alguma coisa na Constituição no artigo 37, tá? Então é muito importante que você faça a leitura do artigo 37 da Constituição, na parte de servidores e tal lá, porque ali já dá um pouco do panorama, né? Dessa questão dos estatutos dos servidores, né? A Lei 840, ela lembra um pouco a 8.112, né? Ela é uma 8.112 um pouquinho diferente, com alguns aspectos diferentes, particulares aqui para o Distrito Federal, né? E aí, se você já tem uma noção da 8.112, só tome cuidado para não se confundir com algumas coisas, tá? A gente tem alguns prazos diferentes, né? O prazo para exercício, entrar em exercício, né? Então, alguns detalhes que eu chamo a atenção para você, né, ficar alinhado. Nesse momento, então, foque apenas na 8.112, não, foque apenas na 840 para não ter confusão. Então, essa questãozinha trouxe o seguinte: a lei, né, em questão prevê a possibilidade de concessão, né, de concessão formal de elogio, tá? Então, concessão formal de elogio a servidor, bem como a premiação dele pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que fomentem a eficiência no serviço público. É um item CESP, então de certo ou errado. Então ele quer saber se a Lei 840 prevê essa questão da concessão, né, formal de elogio. Ou seja, se ocorre então, né, essa questão de elogio ao servidor, né, ou premiação, né? De repente o servidor então pode ser premiado, então premiação, né? Em razão de quê? Né? Da apresentação de ideias, tá? Ideias, inventos, né? Inventos ou trabalhos que fomentem a eficiência. Então aqui é sempre visando a eficiência. Será que isso está na 840 mesmo? Pessoal, tá sim. Se você abrir aí sua Lei Complementar 840, né, no canal do YouTube nós vamos deixar aqui embaixo nos comentários o link para você baixar. Você vai acompanhar aí comigo no artigo 279, tá? O artigo 279 da Lei 840, ela traz isso aqui. Eu trouxe essa questão pelo seguinte: as bancas elas vêm mudando um pouco, às vezes fugindo um pouco do tradicional, às vezes na cobrança. Então, muitas vezes, a maioria das bancas cobrava bastante aquela parte de provimento e vacância, né? Aquela parte decoreba, tal.
E aí a banca às vezes vem trazendo alguma surpresinha que está escondida na Lei 840. E aí eu gostei dessa questão aqui que o SESC trouxe, pegou todo mundo de surpresa na época, né? Então eu coloquei aqui de novo para você lembrar e que se caso na banca resolver colocar aí de novo para vocês, você já vai estar ligado que isso realmente existe, tá? Então olha só, o artigo 279, ele traz lá no inciso 1º o seguinte: prêmio pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais, né? Concessão de medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração e elogio, tá? Então, esses são os incisos 1º e 2º do artigo 279, né? Então, lá no cabeçalho ele coloca assim: podem ser instituídos os seguintes incentivos funcionais, né, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Aí ele fala, né, o prêmio, medalha e tal, né, justamente sempre buscando aqui o favorecimento do aumento da produtividade, redução de custos operacionais. Então aqui dá a ideia de eficiência. Então, pessoal, o item está correto, né, 279 é o artigo da Lei 840. Avançando aí, questão 2, tá? A questão número 2, ela fala bem assim, ó, caiu agora no concurso da Câmara Legislativa. Considere hipoteticamente que João foi nomeado para o cargo em comissão. Então perceba que aqui nós estamos falando aqui de um cargo em comissão, tá? De autarquia distrital. Então de alguma autarquia aqui do Distrito Federal, ou seja, da administração indireta, né? Na data de sua posse, sobreveio informação de que o empossado havia sido condenado, né, definitivamente pela prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade, né, prevista na legislação eleitoral. Decisão publicada em data imediatamente anterior à nomeação. Então está dizendo que essa decisão foi publicada antes da nomeação, ou seja, quando o servidor foi ser nomeado, né, descobriram que existia, e até em data anterior, né, causou uma inelegibilidade, tá? E aí a questão vem trazendo o seguinte: o ato de nomeação, aí vem as opções. Letra A, é válido, podendo nomear em exercício no cargo, tá? A questão então ela está versando sobre o ato administrativo aqui, Lei Complementar 840. Lembre-se que ato administrativo está lá no direito administrativo do seu edital, no conteúdo básico, né? Então a parte de Lei 840 também está no básico. Né? Então, são dois assuntos que comunicam aqui, né? Então, a letra A está falando que é válido e segue a vida normalmente. A letra B está falando que é válido, né? Pois a nomeação se deu para a carga em comissão, ou seja, ele poderia tranquilamente, né, ingressar nesse cargo em comissão, né? E não para a função de confiança. Então ele está falando, para cargo em comissão tudo bem, mas para a função de confiança não, né? Única que exige requisito para preenchimento. Então ele está dizendo que cargo em comissão não existiria esse requisito, mas a função de confiança teria a restrição para a situação colocada na questão. Letra C, ele está colocando assim, é nulo, pois ausente requisito legal para o preenchimento do cargo, prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Então ele está falando que esse ato administrativo de nomeação, esse ato seria nulo, tá? Por quê? Porque ia se enquadrar, ou seja, né, para cargo em comissão a gente teria a restrição de que o cara não poderia ingressar, ser nomeado, então, para essa função aí, tá? Para esse cargo. Então ele está dizendo que o ato seria nulo, tá? Não aconteceria, teria que ser anulado aí pela administração, porque isso não poderia ter acontecido, tendo em vista essa restrição, essa condenação dele lá. A letra C está colocando que é nulo, e a condenação traz impedimento vitalício para João, que jamais ou não mais poderá ocupar o cargo da administração, né, do Distrito Federal, né, seja efetivo ou de livre nomeação. Então ele está dizendo que esse ato aqui foi tão perigoso, tão complicado, que vai trazer aqui o impedimento vitalício para o João. Ele não mais poderá ocupar cargo efetivo, ou seja, ele nunca mais poderá, né, tomar posse em concurso público, né, e nem para cargos de livre nomeação e exoneração, né? Então, para cargo em comissão ou função de confiança, ele nunca poderia exercer, e mesmo que ele fizesse algum concurso, ele não poderia ser nomeado em concurso público. Então, a letra C é até mais rigorosa aqui, né? Letra E, é nulo, né?
Então também traz a questão de ser nulo, né? Mas poderá ser convertido, né, em nomeação para a função de confiança. Essa que não traz requisito de boa conduta para a designação. Então a gente tem a letra C e E um pouco parecida, só que uma é o contraponto da outra, né? Então a letra E fala: é nulo, mas poderá ser convertido em nomeação para a função de confiança. Ou seja, ele não poderia entrar para cargo em comissão, mas poderia essa nomeação ser convertida para a função de confiança, já que essa não traz requisito, né, do pré-requisito, né, de verificar a conduta do agente, né, anterior, né? Então, pessoal, bora ver aqui um texto do artigo, né, uma parte aqui da Lei Complementar 840, que é a que vai ajudar a gente a refrescar um pouco a memória e poder entender um pouco mais essa questão. Então, olha só, confira aí no seu artigo 5º da Lei 840, que o artigo 5º ele está falando bem assim, ó: os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então ele está dizendo aqui que os cargos em comissão, né, são para, né, aqui para atribuições de direção, chefia e assessoramento. O artigo 5º, no parágrafo 1º, ele ainda especifica assim, o que seria direção, chefia e assessoramento. Então ele fala bem assim, ó: cargo de direção seria aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior, né? Cargos de chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. E a letra, o item 3, o inciso 3º aqui do parágrafo 1º fala bem assim: de assessoramento, aquele cujas atribuições sejam para auxiliar detentores de mandato eletivo, ocupantes de cargos vitalícios e ocupantes de cargos de direção ou de chefia, tá? Então ele está colocando o seguinte, que o cargo em comissão ele tem esse perfil, né, desses 3 pilares, né, no qual o último ele também tem esses 3 desdobramentos, tá? Aí o parágrafo 2º coloca: pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser, né, de servidores públicos de carreira, nos casos e condições previstas em lei. Então aqui, gente, a gente tem o cargo em comissão e a gente tem as vagas do órgão. Ele está dizendo que assim, 50% aqui tem que ser de servidor de carreira, tá? Ou seja, de certa forma, servidor efetivo, né? E os outros 50% é livre, então pode ser de particular, tá? Então ele está falando aqui, pelo menos 50% é de servidor concursado, né? Que é servidor de carreira, enquanto que aqui os outros 50% seria livre, ou seja, pode ser um particular, poderia ser você sendo nomeado para exercer, né, alguma função aí de um cargo em comissão, tá? E o terceiro aqui ele fala: é proibida a designação, né, para a função de confiança ou nomeação para cargo em comissão, excluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observados o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Pessoal, então olha só, se a gente perceber aqui o parágrafo 3º lá do artigo 5º da Lei 840, é basicamente onde está ali pegando na nossa questão, né? A situação ali do nosso servidor, do João, né? Então, assim, o João, ele está justamente nessa situação que está colocada aqui no parágrafo 3º. Então, está dizendo aqui, ó, é proibida a designação para a função de confiança, né? Ou nomeação para cargo em comissão, né? Ou seja, tanto para a função de confiança quanto para cargo em comissão, se a pessoa tem restrição, né? Se ela é inelegível lá, né? Com base na lei eleitoral, ela também não poderia assumir aqui, né? O cargo em comissão. A gente sabe, né, que existe uma distinção aí, né, em relação a esses cargos, né? A gente tem aqui o cargo em comissão, tá? A gente está falando muito disso aqui, né? E a função de confiança, tá? Função de confiança. Ao longo da lei, você vai ouvir muito falar disso aqui, tá? Aí existe uma distinção. Cargos em comissão, né? Qualquer pessoa pode assumir, né? Então pode ser um particular, né? Você mesmo, que se você não for concursado, você poderia, né? E a pessoa concursada também, tá? A pessoa que é concursada também poderia, tá? Assumir um cargo em comissão, tá? A função de confiança, aqui não, aqui é só concursado, tá? Só concursado que
pode, né, ser designado aqui, tá? Então você tem um servidor aí que ele está num órgão e aí de repente ele recebe aí a notícia de que foi nomeado para atuar em outra instância, né, em outro setor ali, ocupando uma função de confiança. Quando esse servidor vai, a gente chama dele ser designado, tá? Designado. Quando ele vai para a função de confiança, ele é designado, tá? Agora, quando ele vai aqui para o cargo em comissão, ele é simplesmente nomeado, tá? E a gente coloca muito essa questão aqui de cargo de livre nomeação, livre exoneração, é porque ele não precisa, né, ter aquele trâmite para exonerar um servidor numa situação dessa, não precisa de contraditório, ampla defesa, essas coisas não. Se o chefe que nomeou ele, né, ou designou, pode exonerar, né, quando quiser, tá? Então é de livre nomeação, de livre exoneração, tá? Não tem que fazer concurso para entrar nessas funções aqui não, ocupar essas situações aqui não. Então voltando para a nossa questão, se é proibido, então quer dizer que ele não pode. Então aqui, ó, é válido, esses itens aqui tá fora, não pode ser, né? Que o próprio item lá já falou que não é válido, é proibido. Se é proibido, então não poderia ele dar sequência, né? Então o ponto pega aqui na letra C, D e E, tá? E se a gente for observar, né, aquela que tá mais assim bacana, né, aquela que tá mais interessante em relação ao que o exercício trouxe pra gente, né? É a letra C, né? Porque ele já traz até o próprio texto, ó. Ele fala bem assim: é nulo, pois ausente requisito legal para o preenchimento do cargo. Ou seja, aquele ato de nomeação do camarada, do João, ele é nulo. Por quê? Porque está ausente um requisito legal, né? Lá o texto fala, ó, que é proibida, né? O cara que está na situação dessa. Então, para poder nomear um cara, eu preciso conferir se ele está numa situação dessa. Se ele estiver enquadrado numa situação dessa aqui, ele não pode. Então, porque é requisito, né? Pré-requisito, né? Então, olha só. Casa muito bem, porque aí ó, ele fala, ó, consiste na ausência da prática, né, de ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Tá igualzinho, tá lá no artigo 3º praticamente. Aí por que não seria a letra D e letra E, né? Ele está falando bem assim, é nulo e a condenação traz impedimento vitalício. Gente, isso aqui é meio forte, né? Porque olha só porque o cara, né, cometeu algum ato que incorreu na questão de impedimento, né, inelegibilidade, né, inelegibilidade, não significa que ele, isso não é, como consequência disso, a gente não pode pensar que esse cara nunca mais na vida poderá exercer um cargo público. Então, normalmente você tem uns prazos aí, né, ele fica inelegível por 5 anos, 10 anos, 7 anos, 8 anos, 3 anos, e aí terminou o prazo, ele poderia normalmente, né, desempenhar alguma função dessa, né, ou fazer o concurso, ou ser designado, nomeado, né? Então aqui o problema é isso. E a letra E, o problema é o seguinte, ele falou é nulo, mas pode ser convertido, né, em nomeação para a função de confiança. Gente, negativo, né? Lá o parágrafo 3º ele fala que tanto para a função de confiança quanto para em comissão. Então não tem essa, se não deu certo para um, a gente dá um jeitinho e transforma em função de confiança. Muito pelo contrário. Pensa um particular que ia entrar no cargo em comissão, né? Aí não deu certo. Esse particular, ele poderia entrar na função de confiança? De jeito nenhum, né? Porque função de confiança é só servidor, né? Como esse particular não é servidor, de cara já não poderia, né? Mesmo que não estivesse falando nada no 3º, já teria uma inconsistência aqui. Então, pessoal, gabarito letra C, tá? Gabarito letra C. Avançando, gente, olha só, concurso da Câmara Legislativa também, banca FCC. A gente está trabalhando aqui com questões, né, até um pouco mais puxadas, porque a gente também tem que nivelar por cima. Se a prova vier mais tranquila, você vai ter sucesso, né? Se ela vier alta, você também vai estar preparado. Então, assim, pegamos questões aí das principais bancas, né? A FCC é uma delas, que a gente vai bater bem na tecla, porque a gente acha que o nível das questões, né, tá bem bacana. Então, voltando naquele assunto, olha só. Para fins da Lei Complementar 840, as funções de confiança, aí vem as opções, né? São privativas de servidor efetivo e se destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento?
Você está falando que função de confiança, né, é privativa de servidor efetivo e para destinar exclusivamente à direção, chefia e assessoramento. Letra B. São privativas dos titulares para cargo em comissão. Então, função de confiança é privativa para quem ocupa um cargo em comissão. Ou seja, o cara que ocupa cargo em comissão, só ele poderia ir para a função de confiança, né? Esses devem preencher os requisitos estabelecidos em lei para acumulação da função. C. Destinam-se prioritariamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo, em casos emergenciais, suprir vacância de cargo efetivo. Né? D. Destinam-se prioritariamente a empregados públicos de autarquias distritais e são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. São de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e destinam-se aos empregados temporários, estes que são contratados com fundamento, né, direto na Constituição. Vamos lá então, né, gente? Olha só. Observando aí, né, a gente acabou de fazer uma leitura agora há pouco, eu fiz uma explicação e parece que está muito claro qual é a resposta, né? O gabarito está muito claro, então, que eu tinha falado para vocês. Função de confiança é só para servidor, então tem que ser, né, servidor efetivo, tá? Ou seja, concursado, né? E aí eu falei que lá também era para direção, chefia e assessoramento. Então, na verdade, só pode ocupar a função de confiança se for servidor efetivo. Então, é privativo de servidor efetivo. E ele vai executar que tipo de função? Exclusivamente, as atribuições, exclusivamente para direção, chefia e assessoramento. Então, aqui, gente, claramente a letra A seria o gabarito, mas vamos ver o porquê das outras aqui, né? Olha só. Letra B, qual que é o problema? São privativas de titulares de cargo em comissão? Negativo, né? Ali, função de confiança é servidor efetivo. Destinam-se prioritariamente às atribuições de chefia, direção e assessoramento, né? Então, vamos lá. Pessoal, ali seria prioritariamente mesmo? Não, né, gente? Não é prioritário, né? Não existe esse trecho lá no artigo 6º, né? Lá não está escrito prioritariamente, não. Então, aqui já está estranho, né? E aí, em casos emergenciais, suprir a vacância de cargos efetivos, né? Aí é outra coisa que a gente fica assim, né? Como assim, né? Como assim, né? Mas aqui já tem esse problema do prioritário, tá? Letra D. Destinam-se prioritariamente a empregados públicos. Gente, a gente tem o servidor público e o empregado público. Lá no direito administrativo, quando a gente estuda, né, os agentes públicos, a gente estuda os agentes políticos, né, os servidores e tal, e as subdivisões e tal. Pessoal, empregados públicos é quem trabalha em órgão público, mas ele é no regime seletista, tá? O regime dele é seletista, ou seja, carteira assinada, né? Então, um cara que trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, normalmente é seletista, né? Porque são empresas públicas e sociedade de economia mista. O que nós temos aí, então? Né? Empregados públicos, eles não estão sob o regime da Lei 840, tá? Em regra, não, tá? A Lei 840, ela não, né? Apesar que nos concursos lá para empresas públicas, sociedade de economia mista no GDF, normalmente cai nas provas, né? Mas eles não estão sob o regime jurídico, né, da Lei 840. Eles, né, estão sob a ótica da lei trabalhista e às vezes tem lá, né, o estatuto, tem todo um regimento, tem toda uma particularidade, né? Então, gente, ó, não é para empregados, tá? A função de confiança fala-se servidor efetivo, né? E servidor efetivo não faz sentido para emprego, né? Então, para empregado, né? Então, a ação de livre nomeação e exoneração, né? Mas se destinam-se aos empregos e tal, né? Então, basicamente, até o momento, você não tem servidor, né, efetivo, né, estatutário nas empresas públicas, né, em sociedade de economia mista. Até o momento não se tem, nem faz sentido, né? Então essa aqui já teria esse ponto aqui, tá bom? A letra E, né, coloca assim, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e destinam-se aos empregados temporários,
Não, gente, empregado temporário não, né? Falou empregado aqui de novo, mas aqui temporário também não é, tá bom? Então, a gente tem aí a fundamentação de justamente o porquê, né? O porquê que não poderia ser, tá? Então, nessa aqui, não poderia ser empregado público, porque tem que ser aquele servidor efetivo, tá? Efetivo. Então, efetivo, ele é estatutário, ele está regido por um estatuto, tá? Então, no caso, a 840, por exemplo, ou a 8.112, se fosse, né, no caso, o Estatuto Federal aí, né? Então, número 3, letra A. Avançando, gente, a outra questão que nós temos aqui é o seguinte, FCC também, prova da FCC, da Câmara Legislativa, ano passado, a Lei Complementar, né, 840, estabelece requisitos básicos para investidura, né, em cargo público, que devem ser comprovados por ocasião, né? A letra A, da nomeação, da entrada em exercício, da posse, da nomeação, da posse ou da entrada em exercício, escolha que cabe ao pretendente do cargo, da nomeação ou da posse, uma vez que a investidura ainda não se aperfeiçoou, tá? Então ele quer dizer o seguinte, a lei complementar ele estabelece requisitos básicos para a pessoa, para a investidura no cargo público. Essa investidura, o exercício quer saber, né, que essa investidura seria em que ocasião, né? Devem ser comprovados esses requisitos básicos em qual ocasião, né? Quando você pega o concurso público, o edital, lá tem os requisitos básicos para a pessoa, né? Aquela questão de nacionalidade brasileira, não sei mais o que e tal. E aí quando é que você comprova isso, né? Na nomeação, da entrada em exercício, da posse, na ocasião da posse, ou da posse, nomeação, posse, entrada em exercício, a pessoa que escolhe qual dos três em que ela apresenta e comprova esses requisitos, né? Então, letra E, da nomeação e da posse, né? Então, ele quer saber em qual momento a pessoa vai comprovar, né? Pessoal, isso aqui, se você acompanhar comigo, pega a sua lei complementar aí no artigo número 7, tá? Lei Complementar 840, artigo número 7. Lá no artigo número 7, ele vai trazer o rol, né, das situações, né? Ele vai falar bem assim, são requisitos básicos para investidura em cargo público, né? E aí vem aquela tanta coisa que geralmente tem no edital também, que é nacionalidade brasileira. Então veja que ele não faz a questão de ser nato ou naturalizado, né? É claro que a gente tem os cargos privativos de brasileiro nato, mas aí a Constituição é que regulamenta. Aí, olha só, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, aquitação com as obrigações militares e eleitorais, né, o nível de escolaridade exigido para o cargo, né, para o exercício do cargo. Então, por exemplo, se é um cargo de nível médio, você apresentar que você é uma pessoa que possui nível médio ou nível superior, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, né? E aí, além disso, a gente tem o parágrafo 1º e 2º que fala o seguinte: a lei pode estabelecer requisitos específicos para investidura em cargos públicos, né? Então, olha só, às vezes vai limitar a idade, vai limitar a altura, conforme alguns concursos da polícia, né? Então, vai ter uma lei específica para regulamentar isso, né? O parágrafo 2º, o provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Então, a própria Constituição ela já sinaliza alguma coisa, né? E aí, uma lei federal é que vai regulamentar essa questão do ingresso do estrangeiro, né? O parágrafo 3º coloca assim, os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados, né, por ocasião da posse. Então, os requisitos aqui, eles devem ser comprovados na posse, ou seja, logo de cara, né? Então, você tem aqui o camarada, o servidor, ele fez o concurso, passou, né? Aí, ele foi nomeado, né? Nomeado no Diário Oficial, né? No caso, nomeado no Diário Oficial do Distrito Federal, né? DODF, né? Então, você, né, daqui uns meses vai ser aprovado no concurso da SEDEST, e aí você vai ser nomeado, vai estar seu nomezinho lá no DODF, e aí depois, quando você for nomeado, lá vai ter a data, então, da posse, né? E vai ter a datazinha lá para entrar em exercício, né? Ou seja, começar a trabalhar de fato lá no setor, lá na repartição que você escolher do órgão, né? O que você for encaminhado, né? Só lembrando que na Lei 840, né, é 35, né? 30 dias para tomar posse, 5 dias para entrar em exercício.
tá? Não confundir com a 8.112, que é 3015, né? Aqui é 35, beleza? Então, com isso, o gabarito da nossa questão vai ficar qual? Letra C, né? Letra C aqui, ó. Letra C. Avançando aqui, gente, olha só. Questão 5, né? Questão 5, essa questão a gente acabou adaptando, né? Tinha uma questão aí CESP que envolvia a Lei 8.112, a gente acabou adaptando aqui para a Lei 840, tá? Mas só para entrar na temática, tá bom? Sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá afastar-se do serviço por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de pessoa da família. Então ele quer saber se esse afastamento de 8 dias ele ocorre nessas duas situações, casamento e falecimento da pessoa, né, da família. A Lei 8.112 chama até o casamento aqui, né, de licença gala, né, tem a nojo também, né. Então, olha só, gente, se você for observar isso aqui, vai estar falando lá no artigo 62, tá? Artigo 62 da Lei 840. Lá você vai perceber as situações que o cara pode ter ali aquele afastamento, né? Ele pode ausentar-se do serviço ali em alguns critérios, né? Então, olha só, lá no 62 ele fala bem assim, ó, sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço mediante a comunicação prévia. Então, sempre o cara tem que avisar antes, ele continua recebendo, se afasta, não vai ter ponto cortado, ele se afasta normalmente, né? E aí, você tem que comunicar previamente a chefia imediata. E aí, olha só, você tem aqui um dia, tá? Você pode se afastar um dia para doar sangue, tá? Então, você é doador e tal, aí você avisa seu chefe, ó, amanhã eu vou doar sangue, então eu não venho, tá? Eu sempre dou sangue de tanto em tanto tempo e tal, então o servidor tem direito, tá? Um dia para doar sangue, tá? Aí a gente tem uma outra situação, então aqui eu vou chamar de letra A, aqui letra B. Realizar uma vez por ano exames médicos preventivos periódicos voltados ao controle do câncer de próstata, de mama ou de colo do útero. Então você tem aqui, ó, uma vez, tá, por ano, né, uma vez por ano, para, né, fazer aquele check-up, principalmente voltado para essas 3 situações aqui, ó. Então exames preventivos. Então exames, né, médicos preventivos, tá? Colo do útero, câncer de mama, câncer de próstata, uma vez por ano, tá? Qual que é a outra situação que a gente também tem, né? Aqui é de um dia, né? Um dia, né? Se ausenta aqui uma vez por ano, então vai ser um dia aqui, né? Aí aqui a gente tem a situação de até 2 dias. Então aqui, ó, vou até trocar de cor aqui para ficar bem separado aqui os casos, né? Então olha só. Vou colocar aqui, até 2 dias, tá? Até 2 dias para se alistar como eleitor ou requerer transferência de domicílio eleitoral. Então aqui, ó, alistar-se como eleitor, né? Alistar como eleitor, certo? E aqui, né, transferência de domicílio eleitoral. Então eu vou transferir, eu voto numa cidade, vou votar na outra, né? Domicílio eleitoral, eu votava em algum lugar, vou mudar o local de votação. Até 2 dias. Aí nós temos aqui o terceiro, por 8 dias consecutivos. Deixa eu trocar de cor aqui então para poder ficar mais claro, né? Então aqui, ó, para facilitar o nosso entendimento, para ficar bem didático aqui. Ó, até 8 dias. Então, deixa eu apagar aqui que não ficou legal não. Vamos lá. Aqui, 8 dias. Então, vamos lá, até 8 dias, até 8 dias, tá? Pessoal, 8 dias consecutivos, tá? Consecutivos. Quais são as situações, né? 8 dias consecutivos, incluindo o dia da ocorrência. Então, incluindo o dia que aconteceu o fato, então inclui o dia, não é depois do fato conta 8 dias, não, é 8 dias seguidos aí, já com a ocorrência do fato. Então, para casamento, para falecimento de pessoa da família. A lei complementar ela especifica quem é. Então, falecimento do cônjuge
companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Então veja que a lei complementar ela especificou bem esse rol de pessoa, né, da família, e é o ente mais próximo, né? Então, até 8 dias consecutivos, né, o servidor tem esse direito. Então, foi bom para a gente revisar os outros casos ali, né? Nós temos mais espalhados na Lei Complementar 840, né? Em relação aos que têm prejuízo, que não tem, a questão, né, das licenças e tal, que a gente vai pegar em outros momentos do nosso curso, mas aqui já pegando esses que são importantes, né? Então, 1 dia para doar sangue, 1 vez por ano para exames médicos e preventivos, né? Até 2 dias para alistar-se como eleitor, né? 8 dias e mudar o domicílio eleitoral, e 8 dias consecutivos para casamento e falecimento, tá? Então, gente, esse item aqui está correto, tá? O item aqui vai estar certo, porque sem qualquer prejuízo o servidor pode afastar-se por 8 dias consecutivos em razão de casamento ou falecimento de pessoa da família, tá? Apesar dele não ter especificado, normalmente as questões que envolvem certo e errado, se ela estiver incompleta, né, de modo que não gere prejuízo para o geral entendimento, ela está ok, tá? Então o item está correto, tá? Artigo 62, já grifa aí no seu material. Avançando aqui, pessoal, olha só. Os cargos para provimento em caráter efetivo somente podem ser criados por lei. No caso de cargos a serem providos em comissão, faculta-se ao chefe do Poder Executivo a criação mediante decreto, tá? Então ele está dizendo assim, ó, os cargos para provimento em caráter efetivo somente podem ser criados em lei. Então, cargos, né, aqui, se for efetivo, ele está dizendo que só pode criar por lei, né? No caso de cargos a serem providos em comissão, então ele está dizendo aqui comissão, faculta-se ao chefe do executivo, ou seja, o chefe do executivo pode, né, criar mediante decreto, tá? É isso que a questão falou. Será que isso está certo, né? Será que isso está ok aí, tá? Vamos verificar, gente. Quem leu o artigo 37, como eu falei, e aí avançou um pouco, lá na parte lá do serviço dos servidores públicos, ali você vai avança 37, 38, até mais o finalzinho ali, lá na frente, você vai ter que a Constituição fala bem assim que, né, o instrumento para a criação de cargos públicos é a lei, né? E aí, olha só, não há distinção entre cargo efetivo ou em comissão. Ambos devem ser criados por lei. Ou seja, todos sempre deverão ser criados por lei, que a lei vai regulamentar, né? No caso da nossa Lei Complementar 840, se você pegar o artigo 3º, então dá uma olhada lá e já grifa aí, né? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. O parágrafo 1º fala assim, ó, parágrafo único, aliás. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, gente, não está ok isso aqui. Ou seja, na verdade, aqui é tudo por lei. Tá? Então, ó, isso aqui está errado. Então, na verdade, ó, é tudo por lei. Tá? Então, beleza. Então, aqui significa que o item está errado, né? O item está errado. Avançando aqui, gente. Bora, avançando. Olha só. De acordo com a Lei Complementar 840, são requisitos básicos para investidura no cargo público, exceto. Gente, muito cuidado quando você pegar questões que traz o exceto. Porque às vezes você está empolgado na questão e você bate o olho, a primeira coisa que você vê, você lembra que é verdade e você já quer marcar e achar que está certo. E na verdade o exceto, às vezes ele está querendo o que não está certo, a exceção, o que não está naquele rol que ele pediu, né? Então ele está querendo aqui os requisitos básicos. Lembra que a gente leu aquela hora os requisitos básicos, né? Os requisitos básicos lá para poder ingressar no cargo público, né? E a gente até comentou que essa comprovação ocorre na posse. Então, aqui ele quer saber o seguinte, são requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto, ou seja, qual que não é requisito básico na investidura, né? Então, dos que está aqui, alguns são, mas tem um que não é, né? Exceto qual, né? Aí ele colocou aqui, o gozo dos direitos políticos, aptidão física e moral,
a idade mínima de 18 anos, a quitação com as obrigações eleitorais. Pessoal, a gente leu até isso agora há pouco, né? O artigo lá é o artigo 7º, tá? Acompanha, grifa aí no seu material. O artigo 7º ele vai trazer esse rol, né? E aí ele coloca que é nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18, aptidão física e mental. Então, se a gente observar aqui, gente, ó, aptidão física e moral. Lá não está falando nada disso. É aptidão física e mental. Então aqui, ó, né, tá errado. O esquema aqui, ó, é mental, ok? Então é aptidão física e mental, tá bom? Então esse aqui é o exceto, né? Esse aqui tá certo, esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. O primeiro aqui tá certo, mas o segundo tá errado. Então a letra B tá errada porque é exceto isso aqui, porque esse quesito aí, esses quesitos aí não estão lá. Né? Esse aí em especial. Então a aptidão moral não está lá, é mental, tá bom? Então a prova aí, ó, trouxe, né? Trocou, né? Vamos que vamos, olha só. De acordo com o regime jurídico de servidores públicos civis do DF, das autarquias e das fundações públicas distritais, julgue o item seguinte. Pessoal, vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório. Deixa eu grifar aqui porque essa questão trouxe muitas informações. Então vamos lá. Ó. Ao entrar em exercício, né, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Eu vou grifar porque são informações, são orações aqui, né, que trazem informações aqui distintas. Então eu vou grifando para ficar fácil para a gente, né, clarear aqui cada uma que ele trouxe. Então a primeira foi essa, né? Aí, a segunda informação que ele trouxe, né, ele colocou bem assim, período no qual, né, não poderá a administração pública lhe conceder licença, né? Então ele está dizendo que nesse período aí a administração pública não poderá conceder licença remunerada ou autorizar seu afastamento sem remuneração, tá? Salvo nos casos de afastamento para o serviço militar e para o mandato eletivo, ou seja, o cara ingressou no serviço público, né? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório. Aí ele está dizendo que situação na qual ele não pode pedir licença, né, remunerada, né? O servidor mal entrou, não poderia pedir a licença, o afastamento, né? Ou mesmo que seja sem remuneração. Então ele está dizendo aqui que licença, conceder uma licença não remunerada ou autorizar seu afastamento sem remuneração, né? Salvo nos casos de afastamento para serviço militar e para, né, o mandato eletivo. Pessoal, se você for observar, dá uma olhada aí no artigo 22, tá? Vamos dar uma conferida então na primeira parte aqui, que é o artigo 22. Então é o seguinte, o artigo 22, ele vai começar a falar sobre isso aqui. Aí ele fala bem assim, ao entrar em exercício, né, o servidor nomeado para o cargo em provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório, né, pelo prazo de 3 anos. Então, até aí beleza, né, foi colocado ali, tranquilo, né. Aí ele coloca bem assim, período no qual, né, a administração não poderá conceder licença para o camarada, né. Vixe, eu avancei aqui, né, vou voltar aqui. Período no qual, né, o camarada não poderá, a administração não poderá conceder licença, né. Pessoal, dá uma olhada no artigo 25 também, porque aqui a questão juntou os dois, tá? O artigo 25. Então, lá no 25, basicamente está falando bem assim, é vedada a administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório, salvo, né, nos casos de afastamento do serviço militar. Aí ele colocou aqui, né? O item trouxe também, né? Aí a questão trouxe, salvo nos casos e tal, né? Salvo nos casos do afastamento para o serviço militar para o exercício de mandato eletivo. Acompanhe comigo a leitura do seu artigo 25, que aí ele fala bem assim no parágrafo 1º, tá? Excetua-se do disposto nesse artigo o afastamento para serviço militar ou para mandato eletivo. Diante do exposto, né? A gente percebe então que o item está correto, porque olha só,
ele está dizendo o seguinte, ó, o servidor, né, ele foi nomeado, né, e tal, tomou posse, entrou em exercício. Aí entrou em exercício aqui, entrou em exercício, tal. Aí vai correr aquele tempo lá de 3 anos, né, 3 anos, né, conforme foi colocado aqui, o estágio probatório, após 3 anos ele torna-se estável e tal. Aí está dizendo que o servidor, em regra, né, a administração não poderá conceder licença não remunerada. Aqui ele está dizendo o seguinte, o cara acabou de entrar em exercício, se ele já pede para afastar, né, e ficar afastado para licença não remunerada, né, ele vai gerar de repente e até remunerada também, né, dependendo do que for, não tem como. O cara fica lá segurando uma vaga, né, de repente o cara pede afastamento não remunerado para exercer outra função e fica lá um tempão e depois não quer voltar. Né? Então aqui o artigo 25, parágrafo 1º, ele é bem claro que existem algumas exceções que isso poderia. Né? Então se o cara acabou de entrar em exercício e tal, ele está no período ali dentro dos 3 anos do estágio probatório, ele pode sim se afastar aí para serviço militar ou para exercício de mandato eletivo, ou seja, ele fosse candidatar a alguma coisa. Tá? Então é a exceção. Então é basicamente a literalidade do que está lá mesmo. Então esse item aqui, ele está correto. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos. Então, olha só, 9. Olha só. Regulado, no que se refere ao estágio probatório, regulado pela Lei Complementar 840, assinale a alternativa correta. O servidor que responde processo disciplinar pode desistir do estágio probatório. É o que falou aqui no começo. O servidor em estágio probatório não pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial. Letra C. O servidor em estágio probatório tem direito a gozar de licença não remunerada. Ao servidor em estágio probatório é defeso, tá? Então aqui, ó, é defeso exercer função de confiança no órgão de lotação, tá? Então, esse é o outro item aqui. Aí avançando aqui, olha só, a gente tem aqui a seguinte informação. Quando o servidor acumular licitamente 2 cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, tá? Então, beleza. Então, observando essa questão no que tange aí o estágio probatório, bora analisar cada item aí, tá? Olha só, a letra A ele fala bem assim, o servidor que responde processo pode desistir do estágio probatório, tá? Então, se você acompanhar comigo, anota aí o artigo 24, tá? Ele traz a seguinte redação. O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual já possui estabilidade observado e disposto no artigo 37. Parágrafo único. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo administrativo disciplinar. Então, assim, você tem um servidor, ele de repente passou em outro concurso e aí tá, né? Ele era técnico, passou para analista, está lá no cargo de analista, no estágio probatório de analista, mas ele era estável no de técnico, e ele está respondendo um processo lá no outro cargo, no de técnico, né? Ou nesse mesmo, às vezes nesse mesmo também. Ele está em estágio probatório e está respondendo nesse mesmo, né? O item falou assim, o servidor pode desistir do estágio probatório. Bem, se o cara está nessa condição, o parágrafo único diz que não pode, tá? Ele não poderia, então, desistir, né, do estágio probatório, tá? Então o item aqui, ó, falou que o servidor que responde pode, na verdade ele não pode, tá? Letra B, ele falou aqui que o servidor em estágio probatório não pode ser cedido para outro órgão, tá? Se você acompanhar comigo, dá uma olhada lá no artigo 26, tá? Artigo 26, ele vai falar assim, ó, o servidor em estágio probatório pode, né? Aí tem as opções, inciso 1º, inciso 2º, e aí ele coloca lá no 2º, ser cedido a outro órgão, tá? Para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Então pode sim, tá, gente? Então aqui ele está dizendo que não pode. Pode sim, tá? Não tem problema. Você acabou de, né, tomar posse, está no estágio probatório e tal, entrou em exercício, e aí um outro órgão requisitou a sua presença lá para atuar no outro órgão. Não tem problema, pode ir, tranquilo, né? Letra C, ele colocou assim, ao estágio probatório, né, é defeso, né, a letra C, né, o servidor em estágio probatório tem direito de gozar licença não remunerada, tá? A gente fez a questão agora há pouco, né, o servidor em estágio probatório tem direito a gozar licença não remunerada?
Na verdade, ele não tem direito, né? É vedado a administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar o afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório, tá? Nós temos as exceções, né, que a gente acabou de ver na questão anterior, mas a regra é que não pode, tá? Então não pode, não tem direito. Aí a letra D, gente, ele colocou assim, o estágio probatório, né, ao servidor em estágio probatório é defeso. Gente, primeira coisa, a questão quis matar aqui o camarada com a palavra defeso, né? CESP já usou bastante isso aqui, tá? Defeso é proibido, tá? É um nome bonito para esconder a palavra proibido, tá? Então, olha só, ao servidor em estágio probatório é proibido exercer função de confiança no órgão de lotação, tá? Então, ele está dizendo que o servidor em estágio probatório não poderia, né, exercer cargo de confiança, né? E, na verdade, pode sim, está lá no 26 também, tá? Artigo 26. Não é proibido, não. Ele pode sim exercer função de confiança, tá? E a letra E, gente, a letra E fala bem assim, quando o servidor acumular licitamente 2 cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor. Ou seja, você tem um servidor que de manhã ele trabalha num órgão, e aí ele acumula, ou de dia, sei lá, ele trabalha em algum órgão, e à noite ele acumula com outro, que seja permitido, que a Constituição autoriza, né, e tal. Por exemplo, ele é professor, então ele é professor de dia e à noite, né, ou professor com outra coisa, um técnico e científico ali, né. Então, vai correr o estágio probatório nos 2 locais. Ele vai ter a fichinha de avaliação lá e de avaliação periódica nos 2 locais. Não vai ser uma só, né, porque são locais diferentes, tá? Então, se você observar, isso aqui também está próximo ali, essas questões, né, esses itens foram tirados todos próximos uns dos outros, né? Então, você vai ver isso aqui lá no artigo 23, tá? O artigo 23, ele fala bem assim, na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo, né, em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento, né, do prazo ou pontuação. Ou seja, você não pode querer aproveitar a pontuação de um para o outro, né? Então, o gabarito nosso, gente, letra E. Letra E, e você vai se tornar servidor da SEDEST com toda certeza. Vamos lá, vamos que vamos, né? Gente, essa aqui é grandona, mas eu gostei dessa aqui para a gente poder discutir a questão, né, de alguns nomezinhos que a prova normalmente traz nessa parte de servidores públicos, né? Nos estatutos dos servidores aí também. Então ela é grande, mas não esquenta não. Aqui eu quero só que a gente discuta aqui as palavras, tá? Os termos aqui, né? Então ele fala bem assim, Alberto exercia cargo público no DF quando foi demitido, porém a sua demissão foi invalidada por decisão judicial, tá? Então se você tem um cara que ele foi demitido e aí você teve a invalidação por decisão judicial, quem já estudou 840, 8112 já sabe do que eu estou falando, né? Mas vamos supor que a gente não sabe ainda do que é, né? Olha só, então ele colocou letra A, ele vai ser o quê, né? Esse cara, o que vai acontecer com ele após essa invalidação, né? Então o cara ele exercia um cargo público no DF, ele foi demitido, porém ele provou de repente na justiça que aquilo era injusto com ele e ele conseguiu, né, retornar. E aí ele quer saber qual é o nome disso, né? E como é que vai ser? Então, olha só, letra A. Reintegração de Alberto no cargo anteriormente ocupado, né? Ou no cargo resultante de sua transformação, devendo retornar ao exercício do cargo em até 5 dias úteis contados da data em que tomou ciência da reintegração. Considerando-se faltas injustificadas o seu não retorno ao serviço, configurando abandono de cargo se tais faltas ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos, ou inassiduidade habitual se ocorrerem por mais de 60 dias interpoladamente no período de 12 meses, ou seja, dentro de um ano, 12 meses, né, ali, de maneira salteada, né, ele faltar 60 dias. Vai ocorrer então com Alberto, letra B, reversão no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, né, devendo retornar ao exercício do cargo em 15 dias, contado da data que tomou ciência da reversão, considerando-se faltas injustificadas, né, o seu não retorno ao serviço, configurando abandono, né, do cargo se tais faltas ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos, ou inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias interpoladamente no período de 12 meses. Recondução, letra C.
Alberto, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, devendo retornar ao exercício do cargo, né, até o dia seguinte, né, da ciência da recondução, considerando-se faltas injustificadas, né, no seu não retorno, configurando abandono, né, do cargo, se tais faltas ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos ou inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias, interpoladamente no período de 12 meses. O finalzinho, essa parte assim, o cara volta, e se caso ele não voltar, vai ser inassiduidade habitual ou falta, né, vai ocorrer falta, abandono de cargo, né, e aqui o padrão está colocando sempre aí basicamente, se ele faltar, né, 30 dias consecutivos ou 60 interpolados durante o período de 12 meses, né? Ele vai ser reintegrado, letra D, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, devendo retornar ao exercício do cargo em até 15 dias úteis, contados a data que tomou ciência da reintegração, considerando faltas injustificadas ao seu não retorno ao serviço, configurando abandono do cargo se tais faltas ocorrerem por mais de 60 dias consecutivos, e na assiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 30 dias, interpoladamente no período de 12 meses. Aqui a questão já inverteu, né? Pois 60 é 30. Letra E, recondução, né? De Alberto, no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, devendo retornar ao exercício do cargo em até 5 dias contados da ciência do ato da recondução, considerando-se faltas injustificadas, né, e seu não retorno ao serviço, configurando abandono do cargo se tais faltas ocorrerem por mais de 60 dias consecutivos e na assiduidade habitual se ocorrerem por mais de 30, interpoladamente no período de 12 meses. E aí, respirou? Então vamos lá, né, gente? Está falando aqui basicamente de reintegração, reversão, né? E aí, além disso, está falando dessa questão do que configura abandono de cargo e na assiduidade habitual. Bem, o que eu quero que você pegue agora a sua Lei Complementar 840 e você vai agora lá abrir sua Lei 840 no artigo 34. 34, ele vai falar da reversão. Pessoal, o conceito de reversão, né, e eu vou falar dos outros termos também, o conceito de reversão seria o retorno à atividade do servidor aposentado. Tá, gente? Aposentado. Então, o cara aposentou, ele volta, tá? Ele estava aposentado, quietinho, em casa, ele volta. Isso é reversão, você faz a reversão da aposentadoria. De que forma esse cara pode voltar, né? Então, olha só, reversão é o retorno à atividade, né, do servidor aposentado. Número 1, pode ser por invalidez, né? Quando por junta médica oficial ficar comprovada a sua reabilitação. Então, um cara que tinha sido aposentado por invalidez, né, ele vai fazendo a perícia de tanto em tanto tempo e, de repente, desaparece o motivo que levou a aposentar, a ele estar aposentado. E a perícia fala, não, se sumiu, o cara está apto, então ele está apto a retornar ao serviço. Então, ocorre a reversão, tá? Quando constatada administrativa ou judicialmente insubsistência dos fundamentos da concessão de aposentadoria. Então aqui percebeu-se que foi concedida a aposentadoria para o cara, mas ele não tinha que estar aposentado não. Às vezes erraram nas contas lá dos requisitos, né? Ou percebeu alguma má-fé de alguma coisa, o servidor lá que concedeu a aposentadoria, o órgão lá, errou. E aí percebeu. Então o cara não tinha direito de estar aposentado, né? Então, constatado administrativamente ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos da concessão da aposentadoria, ele retorna, tá? O próximo é voluntariamente. Voluntariamente é porque o cara está aposentado, ele está cansado de ficar em casa, não sei o que e tal. E aí ele resolve trabalhar. Fala, não, vou voltar a ser servidor, não vou voltar a fazer o concurso, voltar a ser servidor. Eu quero trabalhar no órgão, né? Ele volta a trabalhar no órgão, né, voluntariamente. Então isso só pode, desde que cumulativamente haja manifesto interesse da administração, expresso edital que fixe os critérios da reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação. Então, sim, se o órgão estimula esse retorno, né, e manifestação expressa, né, em edital próprio, por escrito, tal ali, ele pode se inscrever nesse edital de retorno e aí ele retorna, né, ocorre a reversão, né? E, ao mesmo tempo, tem ocorrido menos de 5 anos da data da aposentadoria. Então, se ele está aposentado há mais de 5 anos, não tem como voltar mais. Tá? Nessa situação aqui, dele voltar voluntariamente. Tá? E, além disso, o cargo que ele vai ocupar tem que estar vago. Então, esses 3 requisitos devem ser preenchidos
para que o cara consiga retornar, tá? A outra coisa que aparece aí, gente, no parágrafo 1º, é que fala bem assim, é de 15 dias úteis. Então aqui, ó, 15 dias úteis. Então o cara, quando ele volta, né, faz a reversão, ele tem que se apresentar em 15 dias úteis, né, o exercício do cargo contado a data que ele tomou ciência, né? Então 15 dias úteis a partir do dia que ele foi avisado, né? O parágrafo 2º coloca, não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos, né? Então o cara que já tenha 70 já não pode mais, então tem que ser menos de 70. E aí, olha só, lá no 35, né? O 35, se você seguir aí, a reversão deve ser feita, né, no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Ou seja, o cara era técnico, aposentou, aí ele volta analista, né? Não tem como, tem que ser no mesmo cargo, tá? Então, reversão, já sabemos então que é o caso do aposentado, tá? Então, cuidado com isso aqui, viu, gente? É o cara aposentado. Aí tem um outro nomezinho, gente, que eu peço muito cuidado, assim, grava esse nome, tatua no braço e tal, que é reintegração. Os concursos cobram demais isso aqui, ó, reintegração. Isso aqui ajuda a resolver questão demais, tá? Muita questão. Então, assim, reintegração é reinvestidura do servidor, né, no cargo anteriormente ocupado, né, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão, né, por decisão administrativa ou judicial. Então, aqui, ó, quando invalidada, né, aqui, né, ele foi demitido, ele foi exonerado, né, ele foi exonerado lá e aí é invalidado, né, ocorre aí, ele ingressa novamente porque houve uma decisão judicial, ou seja, administrativa, que falou, não tá certo não, o cara tem que retornar, tava errada essa exoneração aí, né. Então, quando invalidada a sua demissão, tá? Então, quando invalidada a sua demissão, tá? Ou por decisão administrativa ou judicial, com reestabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Significa que o período, por exemplo, de salário, o salário, 13º, tudo que ele tinha direito, se ele estivesse trabalhando, ele tem direito de receber quando ele retornar, certo? Então, é como se ele tivesse servidor fosse ainda, tá? Ele ficou 5 anos fora, 4 anos fora. E aí lá na frente descobre que foi um equívoco, ou ele consegue na justiça provar que foi um equívoco essa demissão dele, ele retorna e tem direito de receber tudo de volta, tá? Aí olha só, o parágrafo 1º coloca que, né, na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade. Então, se ele retorna, mas o cargo não está lá mais, ele fica em disponibilidade para poder encaixar ele num cargo, né, compatível, né? E o segundo fala, encontra-se provido o cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo ainda posto em disponibilidade. Se ele volta e tem alguém no lugar dele, ele volta para o lugar dele e essa pessoa que estava no lugar dele tem que voltar de onde ela veio, tá? Então, assim, se ela era ocupante de um outro cargo em serviço público, ela vai ser reconduzida, né? Sem direito à indenização ou aproveitamento, né, em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Então, a preferência é para o cara que saiu e está retornando. Então, ele volta para o cargo que era dele, e o cara que estava ocupando o cargo vai ser posto em disponibilidade ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Gente, qual que é o prazo aqui? O prazo aqui são 5 dias, tá? 5 dias úteis. Aqui é mais rápido, né? 5 dias úteis, tá? Que o servidor vai ter que retornar aqui para o cargo. E, além disso, contados da data que ele tomou ciência do ato de reintegração, tá? Aí a gente tem um outro nomezinho que volta e meia aparece aí, gente, que é a recondução, tá? E a gente até falou sobre ele aqui. Recondução é o retorno do servidor, tá? De servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, aqui, ó, é o retorno também, né, de servidor estável, tá? Então, servidor estável. Você tem aqui um servidor que ele estava ocupando algum cargo aí e ele retorna, né? E aí, ele sendo estável, ele pode ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Aí nós temos algumas situações em que isso acontece, né? Pode ser, então, por reprovação em estágio probatório, porque o cara era técnico, de repente, aí ele passou no concurso para analista do mesmo, em outro órgão e tal, e aí ele estava lá, foi reprovado no estágio probatório do novo órgão,
ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, né? Pode até ser dentro da mesma estrutura, do mesmo órgão mesmo, mas poderia ser outro. Ele desiste do estágio probatório, também, não tem problema. Se ele desistir, ele volta para o cargo anteriormente ocupado. Se ele já era servidor estável, ele tem esse direito. Reintegração do anterior ocupante. Significa que esse cara era servidor no órgão e tal, aí ele foi para ocupar a função do cara que foi demitido. Né? Aí, de repente, o cara consegue invalidar judicialmente e retorna. E ele estava ocupando a função do cara. Então, ele retorna, ele é reconduzido ao cargo de origem, tá? Porque a preferência é o cara que está retornando lá ir para o cargo que era dele, né? Aí a gente tem também a questão do aproveitamento da disponibilidade, tá? O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição, né, Federal, né? Mas basicamente é o seguinte, a remuneração do servidor posto em disponibilidade, né, proporcional ao tempo de serviço, não pode ser inferior a 1/3 do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Tá? Então ele tem o cara que fica posto em disponibilidade, né? Posto em disponibilidade nós já vimos, é o cara que estava ocupando uma função, né, um cargo, né? E aí o cara dono daquele cargo original tinha sido demitido, ele retorna, esse cara que estava ocupando volta, só que se não tiver mais o cargo que ele estava, posto em disponibilidade. Ou o servidor mesmo que foi reintegrado, o cargo dele foi extinto, ele vai ser posto em disponibilidade até tentar encaixar ele em outro lugar. E aí ele fica, né, aguardando, né, posto em disponibilidade, recebendo proventos proporcional ao tempo de serviço, tá? Não podendo ser inferior a 1/3, né, do que percebia no mês anterior da disponibilidade, ou seja, ele não pode ter essa redução tão gigante do salário, tem que ser, né, no mínimo 1/3. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento, né? E pode ser no mesmo cargo, em cargo resultante de transformação do cargo anteriormente ocupado, né? Em outro cargo, observada a compatibilidade das atribuições e vencimentos ou subsídios dos cargos anteriormente ocupados, né? E aí a gente tem o artigo 40 lá que fala assim, ó, é obrigatório e imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, né? Assim que houver vaga em órgão, autarquia ou fundação, né? E aí, olha só, é de 30 dias, né, o prazo para servidor retornar ao exercício. Então, o cara que está em disponibilidade, ele tem 30 dias para poder entrar em exercício. Aí, gente, indo na questão das faltas, né, só para a gente voltar para a questão e não prolongar demais. A questão das faltas lá, olha só, as faltas injustificadas ao serviço configuram abandono de cargo. Então, ó, abandono, certo? A gente tem que ter 30 dias consecutivos. Então, faltas injustificadas, tá? O cara não justificou, não foi trabalhar e também não falou nada, né? Agora, abandono vai ser, então, o cara faltou 30 dias direto. Então, abandono, já era. Aí a outra situação, inassiduidade, né? Né? Inassiduidade habitual vai ocorrer quando você tem 60 dias intercalados, né? Você tem 60 dias interpolados, né? No período de 12 meses, tá? Então, vamos simplificar um pouco o linguajar, vamos colocar assim, 60 dias no ano corrente lá, né? Mas é no período de 12 meses, não necessariamente, né, no ano, né? Mas vamos pensar assim, vamos simplificar, né? Só para simplificar aqui, né? Então você tem aqui o período de 12 meses. Então, 12 meses. Eu vou até colocar 12 meses e tirar ano, porque senão alguém vai falar, não, mas antes você não está falando ano. Tá, então tá bom, 12 meses. Então tá aqui, 12 meses. Pessoal, diante disso, se a gente voltar para a nossa questão, né? Então tem que ser 30 dias, abandono é 30 e inassiduidade é 60. Se a gente volta para a nossa questão, primeira coisa, vamos voltar aqui. O Alberto, ele exercia cargo público e foi demitido. E aí foi invalidado por decisão judicial. Servidor voltar por invalidação, né? É reintegração. Então não poderia ser essa, não poderia ser essa, não poderia ser essa. Então estaria todas fora aqui. Essa aqui fora, né? Essa aqui fora. Então só poderia ser a A ou a D. Aí o que vai pegar é a questão dos prazos, né? Porque aqui em cima é o que mais bate com o que nós vimos ali, né? Letra A é que está correta.
porque a letra D inverteu os prazos, né? Então vamos que vamos, gente, vamos que vamos. Próxima questão e última de hoje, então, desse aulão, né? Questão 11. A posse do futuro servidor do Distrito Federal deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Entretanto, esse prazo pode ser prorrogado para ter início após o término das seguintes licenças. Então, o cara foi nomeado e aí ele vai tomar posse. Vocês sabem que é 30 dias para o cara iniciar para tomar posse. Porém, alguma coisa pode ter acontecido com o cara. E aí ele tem o direito de não tomar posse naquele período. Ele pode tomar posse em outro período. Mas a Lei 840 ela traz situações, então, em que exceções, de forma que esse cara poderia, então, ter a posse prorrogada, tá? Então, ó, posse 30 dias, tá? Só que se ela não ocorrer em 30 dias, ela pode ser prorrogada. E pode ser prorrogada nos seguintes casos, tá, gente? Lá no artigo 17, se você pegar comigo aí, ó, o artigo 17, tá? O artigo 17 ele coloca bem assim: a prorrogação só é permitida no caso de 4 licenças: licença médico-odontológica, licença maternidade, licença paternidade, licença para serviço militar, tá? Então, ó, licença médico-odontológica, o cara fez uma cirurgia, entendeu? Fez alguma coisa, tá mal, tá no hospital, a posse dele pode ser prorrogada. Licença maternidade, licença paternidade, licença para serviço militar, ela também pode ser prorrogada. Então, lá no artigo 17, se você olhar o parágrafo 2º, ele vai trazer, então, basicamente isso aí para a gente, né? O gabarito lá para a gente. Se a gente observar, né, ele quer aqui não está lá, nesse rol, né? Aqui não está lá, eu acabei de ler para vocês, né? Licença por motivo de doença em pessoa da família, né? Olha o perigo, porque aqui está falando da questão da suspensão do prazo de posse. A gente viu que esse requisito aqui é requisito para o cara, né, poder se afastar, né, do serviço, mas ele já tem que estar em exercício, né? Ele fica lá motivo de doença da pessoa da família. A gente tem alguns casos aí, né, que a lei complementar autoriza. E aqui ele incluiu isso, né, na parte da posse, do prazo de prorrogação da posse, tá? Então, qual é o que não está lá no artigo 17? Licença por motivo de doença em pessoa da família, tá? Então, aqui, exceto. Então, a letra D é justamente o item que não está lá no 17, ou seja, isso aqui não é motivo para o cara prorrogar o período de posse, tá? Gente, chegamos ao final desse aulão bacana aqui da Lei 840, né, de resolução de questões. A nossa intenção é contribuir com vocês, contribuir com a aprovação de vocês, né? Tentar contribuir com o conhecimento nosso aí e tentar apresentar para você também essa opção a mais que você tem de preparação, né? O Integral Vestibular está surgindo aí em 2019, né? Para atuar com vestibulares e concursos, né? Tanto aqui no DF quanto fora do Distrito Federal, seja lá onde você esteja, né? A gente vai estar aqui para te ajudar. Né? Então eu faço o convite para que você, né, adicione a gente lá nas nossas redes sociais, né, lá no Instagram, no Facebook, tá? Instagram então é Integral_Vestibulares e o Facebook Integral Veste, né? Minha rede social aqui, né, Professor Vinícius aqui do Instagram é Prof. Vinícius Elias, tá bom? E a ideia é oferecer cursos aí para os concursos que virão, né? Fazer análise, edital, essas coisas, e também trabalhar com vestibulares, lá com o PAS UNB principalmente. Então espalha para a galera aí que agora a gente tem uma opção em videoaula de análise das obras do PAS UNB, tá? E a gente futuramente pretende fazer algumas coisas também para o Enem, tá? Para poder trabalhar aí com o Enem e tal. Então assim, curta lá nossas redes sociais, adicione lá, né, nesse vídeo aí no YouTube, e se inscreva no canal aí, compartilha com a galera, com seus amigos. A ideia é trazer para vocês uma opção, né, em conta, né, uma opção de qualidade. Então, espero ter contribuído, né, com você no dia de hoje. Né? Entra lá na plataforma, cadastre lá na nossa plataforma. A gente já tem alguns cursos lá à disposição e estamos abastecendo os cursos lá. A gente tem um curso de lei orgânica bem bacana para a SEDEST que eu coloquei lá para vocês. Isso aqui vai estar lá também na forma de curso. Esse vídeo que você está vendo é a aula demonstrativa e eu vou inserir mais resolução de questões da 840, tentar resolver bastante questão para te ajudar nessa reta final, tá?
com um preço bem acessível. Essa aula vai estar disponibilizada gratuitamente aqui para você. E as outras, se você quer mais aulas então de resolução da Lei 840, comenta aí no vídeo, né? Que a gente vai gravar o curso, né? E aí a gente encaminha, você vai entrar na plataforma lá e adquirir o nosso curso completo. Bacana? Pessoal, um grande abraço. Até o próximo encontro. Não se esqueça então, integral, né, vestibulares e concursos, nova opção aí para você em 2019. Valeu!